dia, senhores! Tudo bem com vocês? Vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo de Sociologia. Caminhando em nossa matéria, nós entramos agora em um novo capítulo, né? Educação e Sociedade, a instituição escolar. Nesse capítulo nós vamos estudar a escola, né? Engraçado, né? A gente vai estudar a escola. Engraçado seria se a gente estivesse na escola, né? Nós na escola estudando a escola, seria melhor ainda, né? Agora a gente está em casa e vamos estudar a escola, só para vocês verem. Bem, vamos lá, né? Então, quais são as páginas que nós vamos usar na aula de hoje? Página 20, 21 e 22, tá bom? 20, 21 e 22. Como sempre, eu peço vocês que tenham a apostila em mãos. Eu vou lendo os textos explicando, vocês acompanhem a leitura, marquem aquele termo que não ficou claro, aquela explicação que não ficou clara, marquem lá, depois vocês me façam as perguntas no grupo ou no privado para tirar a dúvida de vocês, tá bom? É importante que vocês acompanhem na apostila. Eu estou me esforçando muito para não fazer uma explicação sem estar ligada ao esquema da apostila, porque uma vez que eu explico ligado, lendo a apostila e comentando, fica mais fácil para vocês acompanharem, para vocês marcarem, né? Porque eu posso estar explicando alguma coisa e vocês não sabem direito em que página eu estou, em que parágrafo eu estou, né? Não, eu vou tentar seguir capítulo, parágrafo por parágrafo da apostila para ficar mais claro e mais fácil de vocês acompanharem. Então façam isso. Bem, vamos então estudar a origem da escola tradicional, que é a escola padrão no Brasil. Ela está sendo mudada aos poucos? Sim, mas ainda é um modelo padrão. Foi muito mais rígido, atualmente um pouco menos, claro, mas ainda um modelo padrão, a escola tradicional, beleza? Vamos lá então na página 20, no segundo parágrafo, né? É o seguinte, nós temos, lembrando que a socialização secundária, um dos seus principais agentes é a escola. A escola é um dos principais agentes da socialização secundária. Só que a socialização que acontece na escola é diferente daquela que acontece na família. Porque na escola você tem uma organização definida de conteúdos a serem passados, de método a ser realizado, você tem padrões de comportamento muito mais normatizados e muito mais padronizados que dentro de uma família, né? Porque a escola é uma instituição, ela é uma empresa, ela é uma indústria, digamos. Não chega a indústria, não chega a ser indústria, mas é uma empresa. Tanto a privada, até mesmo a pública, a gente pode ver com isso. Ela deve produzir algo, ela deve servir, ela deve entregar um serviço, tá bom? Então, esse segundo parágrafo vai falar isso, que a educação, que a formação que a escola dá, ela é diferente que a da família dá, porque ela vai atrás de coisas determinadas, beleza? Terceiro parágrafo. A instituição escolar correspondente ao modelo atual é fruto de diversas transformações sociais. Historicamente, a ascensão da burguesia e a consolidação do movimento iluminista modificaram o ideal educativo do ser humano. A ascensão da burguesia é a ascensão da classe dos empresários, dos donos de empresas e indústria, tá bom? E o movimento iluminista foi um movimento que nasceu na França, que priorizava muito a razão como guia do homem, a razão como parte mais nobre do homem. Então tudo devia ser racional, organizado pela razão. Conforme ocorria a modificação estrutural da sociedade e a divisão do trabalho social, vocês vão olhar o conceito sociológico, vai explicar certinho o que é isso, se tornava ainda mais claro, se tornava ainda mais complexa. Havia necessidade de modificar o modelo educacional das novas gerações, a fim de transmitir conhecimentos mais sofisticados, de acordo com o novo sistema produtivo. Marquem isso, o novo sistema produtivo. Era preciso educar as crianças com novos hábitos, impondo as disciplinas e com o corpo de conhecimentos básicos para a formação do indivíduo. Ou seja, essa nova escola que está nascendo, qual que é o objetivo dela? Produzir trabalhadores para a indústria. Produzir uma massa de trabalhadores, uma classe de trabalhadores subservientes à indústria que está nascendo. Então eu preciso de empregados, então a escola vai produzir esses empregados para mim, que saibam fazer o que eu preciso e que obedeçam da forma que eu quero. Marquem bem essa questão da obediência, porque a gente vai trabalhar isso mais para frente, isso é muito importante. Portanto, observa-se desde o início do iluminismo uma contradição em torno da questão da educação. Era necessário educar o povo, mas não demasiadamente, ou seja, não educar demais, de modo que pudesse se emancipar, ou seja, pudesse ser independente, pensar sozinho. Então eles queriam educar as pessoas, educar as crianças,
mas não queria dar uma educação muito boa, porque senão eles começariam a pensar sozinhos, começariam a ter suas próprias ideias, começariam a se desenvolver. E não era isso que eles queriam uma massa de povo burra, de fato burra, para poder trabalhar nas empresas dele. Então daria aquele mínimo de educação necessária técnica para saber fazer as coisas, para saber trabalhar, mas continuar sendo ignorantes, não sabendo pensar por si só, não sabendo criticar, não sabendo se impor, não sabendo que tem ideias, e não saber principalmente perceber a realidade de exploração que eles viviam. Principalmente nessas épocas que os trabalhadores não tinham direito nenhum, mas nenhum mesmo. Trabalhavam muitas horas por dia mesmo, em condições horríveis, mas eles eram treinados para isso, para não questionar, para não pensar, somente obedecer e fazer. Isso dentro da escola. Então eles queriam formar uma massa burra para continuar trabalhando para os grandes ricos, para os grandes empresários. Continuemos. Para se constituir instituição formadora de cidadãos úteis ao sistema produtivo, a escola devia estar ao alcance de todos. Assim, os iluministas passaram a defender a escola gratuita, organizada pelo Estado e laica e universal. Então, a escola tem que ser gratuita, pública, organizada pelo Estado e laica, não mais seguindo nenhuma linha religiosa, uma linha laica, sem religião, tá bom? Principalmente, gravem isso, queriam que eles soubessem algo para trabalhar, mas não que eles soubessem demais para pensar sozinhos e perceber injustiça social, perceber exploração, abrissem um próprio comércio, abrissem uma própria linha de montagem, se emancipassem dessas grandes indústrias. Eles queriam formar pessoas, formar crianças que trabalhassem o resto da vida nas fábricas, nas indústrias, sendo empregada dos outros. Era isso que a escola queria, porque era isso que os grandes empresários faziam a escola acontecer. Pressionavam o governo para fazer uma escola dessa forma. Continuemos. Desse modo, a instituição escolar criada após a Revolução Industrial e Burguesa no século XVII e XVIII, tinha por objetivo estabelecer um método geral e sistematizado de educação de crianças e adolescentes, com objetivo e procedimentos previamente definidos. Assim, as crianças e os adolescentes eram classificados com base em sua faixa etária, submetidos a um programa de ensino e a um método avaliativo previamente definido pelos profissionais da educação. Isso que eu acabei de ler, então, é o método pelo qual essa escola foi organizada. Divididos por idade, disciplinas organizadas, um corpo de disciplinas, regras em relação às provas, tudo isso é a forma que a escola é organizada e é até hoje. Enquanto o programa de ensino, o currículo, define as competências e os conhecimentos correspondentes às faixas etárias dos alunos, ou seja, as matérias que eles devem estudar, os métodos avaliativos permitiam mensurar o grau de aprendizado deles. Desse modo, é posta aos estudantes a necessidade de atingir minimamente os requisitos necessários para a promoção, ou seja, para inserção no ano seguinte. Então, através da prova, vai medir o conhecimento dele para ver se ele pode passar para frente. Então, o que eles querem aqui? Eles querem que as pessoas decorem, não que aprendam a pensar por si só. Então, o método da escola é decoreba. Você lê a questão, você decora a resposta. Você não pode aprender a pensar. Se você aprender a pensar, é um risco. Você apenas tem que decorar, tá bom? Para a outra página agora, página 21. Além dos aspectos referentes ao ensino de determinados conhecimentos, considerados essenciais para a vida em sociedade, a escola tradicional apresentava como proposta central o rigor e a disciplina dos alunos, tornando-os passivos e obedientes, ou seja, assumiu a função não apenas de instituir aos alunos, mas de instruir os alunos, mas de discipliná-los e impor a eles determinado padrão de conduta. Em outras palavras, constituir-se como instituição necessária à formação de sujeitos úteis e disciplinados para a nascente indústria, para a nascente sociedade industrial. Então, a escola treinava as crianças para ser obediência cega, por isso elas podiam bater nas crianças, podiam dar castigos bem pesados para as crianças, para aprender a obedecer. Para quando eles forem adultos, eles obedecerem o patrão cegamente, obedecerem cegamente aquele sistema, não questionarem, não levantar a mão e falar, mas isso está errado, a gente não pode mudar isso. Obediência cega desde criança para disciplinar, para criar um adulto nulo, de personalidade nula, cego, digamos assim, um escravo daquele sistema. É isso que a escola queria fazer para a indústria que estava nascendo, tá bom? Aqui tem um texto de Emile Durkheim, leia, que interessante, ele vai comparar a escola com a mini sociedade, né? Então, aqui embaixo vai falar sobre padronização, que a escola vai prezar pela padronização da pessoa. Você não tem personalidade própria, você não tem querer próprio, não importa se você é mais voltado para matemática, você vai ter que estudar história e filosofia,
Não importa se você gosta mais de filosofia, de pensamento, você vai ter que estudar química e física do mesmo jeito. Padroniza, coloca todo mundo igual. Anula a personalidade. É isso que a indústria quer. A indústria não quer que você tenha personalidade. Quer que você esteja um mero escravo e faça aquilo que você deve fazer. Um mero funcionário, um mero peça de uma grande organização, sem personalidade. Tá bom? E isso que a escola quer fazer porque ela serve à indústria, né? Principalmente nesse momento aqui. Tá? E na outra página aqui vocês vão ver sobre a hierarquia das matérias. Algumas matérias consideradas mais úteis à indústria são dadas prioridade. Por exemplo, matemática, química, essas matérias que podem ser utilizadas na produção de objetos, e é isso que a indústria quer, elas têm maior destaque. Aquelas matérias que levam à reflexão, como filosofia, história, sociologia e as artes e assim por diante, são matérias prejudiciais para a indústria, então elas têm menos destaque. Porque eles não querem que vocês pensem, eles não querem que vocês tenham iniciativa, eles não querem que vocês questionem o certo e o errado, eles não querem que vocês tenham a cabeça própria. Então todas as matérias que fazem vocês pensar, que fazem as crianças pensar, a indústria não quer. Então os grandes empresários ricos pressionam o governo para que essas matérias não tenham importância, sejam suprimidas, para que vocês sejam apenas robôs e animais de carga, não pessoas que pensem, não seres humanos capazes de raciocinar e questionar, apenas robôs ou animais que puxam carga, que façam contas e que trabalhem para eles cegamente como animais que eles querem que vocês sejam. Então é isso que a indústria pressiona que a escola faça. E é isso que a escola tradicional faz. Prioriza aquilo que é útil e transforma os seres humanos em robôs e animais cegos capazes apenas de trabalhar e não questionar, não pensar por si. Tá bom? Então, como atividade, vocês vão responder essas 3 perguntas que eu vou fazer agora. Quais fatores históricos contribuíram para a formação do modelo escolar? 2. Fale sobre a organização do modelo escolar tradicional. 3. Quais são os objetivos da escola tradicional, tá bom? E 4, eu vou mandar um link de uma música para vocês no grupo e vocês vão ouvir essa música, analisar o clipe principalmente, a letra, e escrever o que vocês acharam dessa letra, dessa música, fazendo relação com a nossa aula de hoje, tá bom? Grande abraço para vocês e até mais.